Olha, o presidente Donald Trump aproveitou um encontro com Benjamin Netanyahu para enviar um alerta ao Irã. Se Teherã retomar o seu programa nuclear, pode sofrer novos ataques. Em falas à imprensa, antes e depois do encontro com o primeiro-ministro de Israel, Trump também falou sobre a situação na Ucrânia e na Venezuela. A reportagem é de Mariana Jangiacomo, direto de Washington. Donald Trump recebeu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir como avançar no plano de cessar-fogo para o conflito entre Hamas e Israel na faixa de Gaza. Trump disse que quer chegar à segunda fase do plano desenhado pelo próprio governo para a região o mais rápido possível, mas ponderou que antes é preciso que o Hamas se desarme. O desarmamento do grupo e a consequente saída das forças de Israel do território são os principais entraves para o avanço. O Hamas cobra a criação de um Estado palestino, o que o governo israelense considera inaceitável. Ainda sobre o Oriente Médio, Trump disse que os Estados Unidos poderiam voltar a atacar o Irã caso o país persa esteja retomando seu programa nuclear. Trump se disse aberto a um acordo, mas o Irã rejeita os termos americanos, que incluem a impossibilidade de Teherã promover o enriquecimento de matérias nucleares, mesmo que para fins pacíficos. Ao mesmo tempo em que busca isolar os Estados Unidos de conflitos que não envolvam diretamente o país, Trump quer imprimir a imagem de mediador na área internacional. Com a visita de Benjamin Netanyahu como pano de fundo, voltou a falar sobre expandir a normalização diplomática entre Israel e países árabes. Trump ainda informou que os Estados Unidos atacaram na semana passada uma área que serviria para carregamento de barcos com drogas na Venezuela. O presidente americano não deu mais detalhes do ataque e o governo venezuelano também não emitiu comentário a respeito. Outra incerteza se refere a uma suposta tentativa de ataque ucraniano com drones contra uma residência do presidente russo Vladimir Putin, nos arredores de Moscou. Trump conversou com Putin sobre a ação e se limitou a dizer que tal relato não seria algo bom. O ataque teria sido interceptado pelas forças russas. O incidente ocorre em meio às conversas para pôr fim à guerra na Ucrânia. No último domingo, Trump recebeu Volodymyr Zelensky e afirmou que está cada vez mais perto de um acordo para a paz, mas que há questões territoriais espinhosas pendentes. A Rússia disse que os supostos ataques não ficarão sem respostas e que a ação fará o Kremlin revisar as conversas com a Ucrânia. Professor Carlos, o Trump vem dizendo, e ele fica se gabando de que acabou com não sei quantas guerras no mundo e tal, mas as maiores, as mais assustadoras e arriscadas, elas continuam. Hoje também nós somos surpreendidos com o aviso de exercícios militares gigantescos em volta de Taiwan. O quanto o Trump realmente acha que pode, de alguma forma, se manter como um moderador desses conflitos? Acho que o que a gente está enxergando, de certa forma, é uma reorientação do papel dos Estados Unidos no sistema internacional. E isso é feito ao modo Trump, sem muita nuance, né? Então, é um país que, nesse momento, abandona qualquer gestão da ordem global e não tem nenhum constrangimento em instrumentalizar o que for, sejam organizações internacionais ou sejam ataques militares de curta duração, se enxergar que isso é favorável aos seus interesses. Então, em resumo, o que a gente está vendo é uma redefinição do interesse nacional, do interesse estratégico desse país. E podemos concordar ou não, mas isso está muito claro, inclusive no documento que saiu há pouco tempo, né, da Estratégia Nacional de Defesa Americana, onde isso fica bastante patente, o reconhecimento de competição entre as grandes potências e a priorização, né, da segurança do território, legitimando as ações unilaterais como resposta ao que chamam de ameaças híbridas, né? Então, praticamente a gente muito discute em que ponto da ordem global que nós estamos, que ordem global que nós teremos. O que a gente parece viver no governo Trump é que já há uma definição de que a ordem global colapsou
e, nesse sentido, há um novo papel para os Estados Unidos da América. Esse é um ponto super interessante, Carlos, porque, Vitélio, o Trump sempre disse o seguinte, né, que ele queria acabar com todas as guerras, que ele não quer guerra porque dá muito trabalho, queria tirar todas as tropas dos Estados Unidos, e aí, de repente, ele muda todo esse movimento, faz uma concentração gigantesca na costa da Venezuela, faz esses ataques à Venezuela, sem permissão do Congresso Nacional, inventa tudo quanto é tipo de desculpa, e continua ameaçando o Irã. O quanto essa instabilidade de Trump adiciona a essa incerteza sobre qual é a ordem global, qual é o novo equilíbrio que vai aparecer diante dessa atuação errática de Trump? Pois é, Thaís. Eu acho que a grande questão é, existe uma estratégia dos Estados Unidos sob esse segundo mandato do Trump? Se ela existe, ela é uma estratégia mercantilista. O Trump claramente cobra pela defesa de aliados, cobrou 550 bilhões de dólares do Japão para prover defesa para o Japão, está cobrando 350 bilhões de dólares da Coreia do Sul para manter um submarino nuclear próximo à Coreia do Sul, que é ameaçada pela Coreia do Norte. Da Ucrânia, o Trump cobra que os países europeus comprem o armamento que fornecem à Ucrânia. Existe claramente um mercantilismo, uma relação mercantilista de tirar proveito no curto prazo das relações geopolíticas dos Estados Unidos. Então, se a gente olhar se a gente fizer um arco histórico maior, que vem desde lá do fim da Segunda Guerra, nós temos 80 anos de entendimento entre Estados Unidos e Europa de segurança coletiva que seria benéfica para os dois, né? Tanto para os países europeus quanto para os Estados Unidos. Nesse momento, claramente, os Estados Unidos desembarcam dessa estratégia. A nova estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos critica a Europa. E a Europa também não confia mais nos Estados Unidos. E nós sabemos disso olhando para os números. A Europa, nesse momento, investe 800 bilhões de dólares na sua própria defesa. Essa instabilidade, Thaís, eu concluo com isso, faz com que países menores procurem se armar, inclusive cogitando a possibilidade do armamento nuclear. A Polônia vem aventando essa possibilidade, o Japão já fala nisso, a Coreia do Sul, a Alemanha, que tem um parque industrial avançado e poderia ser nuclear em poucas semanas. E a China, nesse momento, está numa corrida armamentista nuclear. Ela tinha 350 ogivas, está com 600, quer chegar a 1.500. A revelia do Tratado de Não Proliferação. E o Irã, como você comentou, se recusa a renunciar ao seu programa nuclear, Thaís. Carlos, diante desse cenário que você descreveu sobre a ordem global, adicionando a esse perfil mercantilista de Donald Trump, o que está a resposta do mundo é uma corrida nuclear, né? Armamentista nuclear. Qual é a configuração que a gente pode esperar das alianças? Porque a gente percebe Trump muito mais aliado de Putin e de Benjamin Netanyahu do que das alianças tradicionais, democráticas, ocidentais, ou mesmo com o Japão e Coreia do Sul, que os Estados Unidos manteve até aqui. O quanto essa mudança nas alianças interfere nesse novo desenho e na insegurança global? Acho que a questão das alianças ela está diretamente conectada a praticamente o enterrar do direito internacional, né, com a erosão, né, de qualquer discussão sobre o uso da força. Então, para países como o Brasil, ou mesmo países médios, e aqui eu diria a Europa enquanto bloco, há decisões muito complexas pela frente, porque a Europa, por exemplo, está absolutamente espremida entre uma corrida geopolítica que envolve os Estados Unidos de um lado, China do outro, e a Rússia, por exemplo, fazendo a sua invasão à Ucrânia. As posições de Estados Unidos e Europa, por exemplo, em relação à Ucrânia, são esclarecedoras, né? A Europa tem uma posição um pouquinho mais de princípios, dizendo, olha, nós jamais podemos legitimar uma invasão por território, uma conquista de território por invasão, enquanto as propostas que vêm dos Estados Unidos em relação à possível paz na Ucrânia basicamente diz para a Ucrânia, olha, você perdeu, o outro tem mais força.
Então, todas essas ações militares, eu acho que legitimam o uso da força, e isso é muito ruim. E deixa países que têm menos capacidades materiais haver navios, né? Então, a gente está vendo uma transição, basicamente, de uma hegemonia institucional para uma hegemonia coercitiva. Acho que, como o Vitélio falou, uma liderança que já foi baseada em normas, ainda que com todas as hipocrisias, para uma liderança transacional, e uma ordem que deixa de ser uma ordem liberal para uma ordem de poder. É muito interessante. O trocadilho eu vou roubar, porque quem está a ver navios é a liderança da Venezuela, né, Vitélio? Está vendo muitos navios gigantes ali na sua costa, e está vendo esses navios destruírem os barcos. Eu queria, nesse finalzinho, Vitélio, te ouvir sobre a Venezuela. O quanto você identifica alguém levando a sério se Trump quer mesmo uma guerra ou vai se manter sempre só fazendo coisas pontuais? Então, Thaís, essa pergunta é interessante porque nós estamos discutindo até aqui o direito internacional, mas existe o direito nacional dos Estados Unidos que proíbe que um presidente vá à guerra sem autorização do Congresso. O que o Trump tem feito na Venezuela é semelhante aos bombardeios nas usinas nucleares do Irã, Fordo, Natanz, outras regiões que foram bombardeadas neste ano juntamente com Israel. O Trump alegava que o Irã apresentava um risco iminente aos Estados Unidos e, por isso, ele, como comandante em chefe das Forças Armadas, tinha obrigação de agir e depois foi justificar no Congresso essa ação. Ele alega que os narcotraficantes da Venezuela apresentam um risco iminente aos Estados Unidos e está fazendo operações contra os narcotraficantes, contra embarcações e agora, como nós vimos na semana passada, contra um porto que ele alega que era utilizado para embarcação de drogas dos narcotraficantes. Se o Maduro, Thaís, tentar proteger esses alegados narcotraficantes ou instalações, aeroportos clandestinos, locais que os Estados Unidos digam que são para a produção de drogas, aí o Trump teria um pretexto para ir ao Congresso pedir uma autorização para uma guerra em larga escala com a Venezuela. Mas nesse momento, com 15 mil militares no Caribe, todas as operações dos Estados Unidos só podem ser pontuais porque a Venezuela tem uma força de 340 mil, juntando os militares e os paramilitares. Ou seja, essa força dos Estados Unidos na região, embora seja 25% da Marinha dos Estados Unidos, não é suficiente para uma ocupação da Venezuela, uma incursão em larga escala, mas sim para ataques pontuais, inclusive ataques terrestres. Thaís. Carlos, eu tenho menos de um minuto, mas eu não posso deixar de te ouvir a sua expectativa aí para a atuação dos Estados Unidos na Venezuela. Eu acho que a gente vai continuar vendo, quando a gente imagina as ações possíveis e a capacidade material dos americanos, acho que uma invasão terrestre está fora de cogitação. Mas a gente pode e deve enxergar um aumento de pressão dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Tivemos bloqueios, agora a questão do petróleo, de navios, enfim, eu acho que isso deve aumentar na esperança de que isso seja suficiente para derrotar Maduro.